O objetivo desse vídeo é analisar a transmissão sem distorção. Aqui nessa parte do experimento, a gente tem um gerador gerando um sinal S de T igual a 100 seno de 100 πt mais seno de 200 πt. Ou seja, estou supondo que o sinal a ser analisado é composto por dois tons, um tom de frequência 50 Hz e um tom de frequência 100 Hz. Essa forma de onda em vermelho mostra o sinal resultante da soma desses dois tons. Esse sinal em vermelho está passando por esse filtro que estaria representando, por exemplo, um canal de comunicação cuja resposta ao impulso é H de T. E a forma de onda de saída desse filtro é essa em azul. Como por esse gráfico não fica fácil verificar se os sinais de entrada e saída são iguais, no gráfico de baixo, a saída do filtro está plotada em vermelho e junto com ela, em azul, a forma de onda de entrada do filtro atrasada de 0,05 segundos, que foi o tempo de atraso produzido pelo filtro. Então, o objetivo desse bloco de atraso é alinhar os sinais de entrada e saída do filtro, de tal forma que a gente possa comparar esses sinais e ver se há ou não distorção significativa. Então dá para perceber que a partir de um determinado instante, os sinais ficam muito parecidos um com o outro, ou seja, numa primeira análise a gente diria então que não está havendo distorção ou que a distorção é muito pequena. Essa região aqui ela não deve ser levada em conta porque é um regime transitório correspondente ao início da entrada do sinal no filtro. Nessa simulação a gente tem também esse bloco, que é um bloco que calcula o erro quadrático médio entre o sinal S1 e o sinal S2, ou seja, entre esses dois sinais que estão plotados nesse gráfico. O erro quadrático médio é uma forma mais precisa do que utilizar a informação visual apenas, para a gente verificar se esses sinais estão ou não próximos um do outro. Nesse exemplo que está mostrado aqui, a gente tem um erro quadrático médio de 9,6 vezes 10 a menos 6. O que é o erro quadrático médio? Olhando dentro desse bloco, primeiro eu gero um sinal de erro, ou seja, subtraio um sinal do outro. Depois eu elevo as amostras de erro ao quadrado, por isso é chamado de erro quadrático. Somo as amostras de erro ao quadrado, esses bloquinhos aqui formam um acumulador que age como um somador. E o resultado da soma dos erros eu divido pelo número de amostras contabilizadas desde o início da análise dos sinais. Então, ao fazer essa divisão, eu calculo o erro quadrático médio. Aqui na entrada desse bloco eu tenho o instante inicial de análise. Se a gente abrir esse bloquinho, a gente vê que ele é 0,1 segundos. 0,1. Ou seja, nós estamos medindo o erro quadrático médio entre esses dois sinais a partir desse instante 0,1, justamente para não considerar um intervalo inicial que corresponde a um regime transitório e, portanto, não deve ser levado em conta. Muito bem. Então, a conclusão que a gente tira até então é que o canal não está produzindo, o filtro não está produzindo distorção. Ou seja, segundo a teoria, o filtro deve ter ganho constante, ou, em outras palavras, o mesmo ganho para todas as componentes de frequência do sinal de entrada.
e deve ter a resposta de fase linear para todas as componentes de frequência do sinal de entrada. Essa é a figura que a gente tem no nosso livro-texto. No caso, o nosso sinal de entrada ele é composto por duas raias na parte positiva e, obviamente, duas raias na parte negativa, representando as formas de onda de frequência 50 e 100 Hz. Então, o que a gente precisa verificar é se o ganho do canal para essas duas raias é constante e se a fase é linear também para essas duas raias, para essas duas frequências correspondentes a esses tons. Então vamos clicar com o botão direito aqui no filtro. Eu tenho a opção aqui View Response, ou seja, é aqui que eu vou analisar a resposta do filtro. Ao clicar, dá para perceber aqui, o que eu estou mostrando aqui é a resposta ao impulso do filtro, ou seja, no domínio do tempo. Se eu clicar aqui, eu passo a mostrar a resposta em frequência do filtro em termos de magnitude e aqui em termos de fase. Bom, aproveitando, em termos de fase, já dá para a gente perceber que nessa faixa toda, até aproximadamente 105 Hz talvez, a fase da resposta em frequência do filtro é linear. Portanto, do ponto de vista da resposta de fase, esse filtro não causa distorção, porque os tons estão em 50 e 100 Hz. Do ponto de vista de ganho, dá para a gente perceber que aproximadamente de 0 a um pouco acima de 100 Hz, a magnitude da resposta em frequência não tem ganho constante. Então, numa primeira análise, a gente diria que esse filtro estaria produzindo distorção. Mas o que a gente precisa fazer, ampliando aqui, é verificar se para as frequências de 50 e 100 Hz o ganho do canal é ou não o mesmo. Então, aproximadamente aqui a gente vê que para a frequência de 50 Hz o ganho do canal é aproximadamente unitário e para a frequência de 100 Hz o ganho do canal também é aproximadamente unitário. Se a gente ampliar mais essas regiões em torno dos 50 Hz aqui e dos 100, a gente vai ver que o ganho não é exatamente unitário e é por essa razão que existe uma ligeira diferença entre o sinal de entrada e o sinal de saída do filtro, ou seja, há uma pequena distorção, mas realmente bastante pouco significativa. Então, se os ganhos do canal são idênticos para as frequências de 50 e 100 Hz, daí a conclusão que esse canal, esse filtro, não produz distorção. Ok? Bom, ampliando mais uma vez aqui. Por exemplo, nessa frequência, em torno de 115 Hz, a gente vê que o ganho do canal é aproximadamente 1.08, enquanto que na frequência de 100 Hz ele é aproximadamente unitário. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar a frequência de um dos tons para 115 Hz. Então, eu tenho agora 100 Hz e 115 Hz. Eu espero verificar a distorção, porque agora, embora a magnitude embora a fase da resposta em frequência seja linear para esses dois valores, o ganho para 115 Hz é diferente do ganho para 100 Hz. Então, executando a simulação, dá para perceber nitidamente que o erro quadrático médio subiu muito. Ele estava na casa de 9 vezes 10 a menos 6 e foi para a casa de 3.7 vezes 10 a menos 3. Então, um aumento de
mais de 1000 vezes. E aqui dá para a gente perceber que há de fato uma diferença visualmente perceptível entre o sinal de saída e o sinal de entrada do filtro. Bom, então esse é o conceito de transmissão sem distorção. O que a gente precisa observar? A gente precisa observar a resposta em frequência do canal, do filtro como um todo, ou seja, nós precisamos analisar tanto a magnitude da resposta em frequência quanto a fase da resposta em frequência. Não podemos deixar de analisar nenhuma delas. E o que nós precisamos procurar nessas respostas para verificar se o sistema, se o filtro vai estar ou não produzindo distorção? Eu preciso ter, em termos de magnitude da resposta em frequência, o mesmo ganho para todas as componentes de frequência do sinal de entrada. Nessa figura, por exemplo, o sinal de entrada tem um espectro contínuo, não mais composto de tons como nós vimos na simulação. Se ele tem um espectro contínuo, significa que eu tenho que ter o ganho do canal constante, o mesmo ganho para todas as componentes de frequência do sinal de entrada. E ao mesmo tempo eu tenho que ter a fase da resposta em frequência linear para todas as componentes de frequência do sinal. O que nós vimos na teoria também? Que na prática é muito difícil nós conseguirmos um sinal transmitido que não tenha absolutamente nenhuma potência fora da faixa de interesse. E essa figura representa essa situação. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, lóbulos secundários, ou genericamente alguma porção do sinal transmitido existe fora da faixa de interesse, que aqui no exemplo supostamente é essa, entre essas duas linhas tracejadas. Ou seja, ao passar esse espectro por esse canal, eu tenho nessa região um ganho que não é constante, idem aqui, e uma fase que não é linear. Ou seja, para essas componentes de frequência do sinal, esse canal vai produzir distorção. Porém, se a intensidade do sinal fora da faixa de interesse for muito pequena, se comparada com a intensidade do sinal dentro da faixa de interesse, a distorção, embora exista, ela vai ser muito pequena, podendo ser, portanto, desprezível. Ok? Bom, basicamente é isso que a gente tinha que analisar nesse experimento.